coronavírus, o mundo inteiro teve que se enquadrar e muita gente multibilionário partiram porque não tinha o que nós temos aqui, a nossa respiração. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Gratidão em todos os aspectos. E às vezes a gente costuma valorizar quando a gente perde. Então não valorize a sua saúde depois que você contrair alguma coisa. Valorize. Isso é uma forma de nós externarmos a nossa gratidão a Deus, também o nosso reconhecimento. Eu coloquei aqui o texto de referência, mas os irmãos nós já lemos. Eu quero ressaltar aqui alguma coisa com os irmãos. No texto de referência. Aqui a Bíblia diz que ele dá semente ao quê? 1, 2, 3 já. Ele dá semente para quem? Para quem semeia. Queridos, quem aqui, eu vou fazer uma dinâmica aqui, tá? Quem acertar, não é nem que acertar, é quem responder, quem interagir comigo aqui na ministração, quando eu pedir, o pastor Natanailton vai fazer um pique de R$5.000 para cada um que fizer a interação. Não tem problema nenhum, é só tudo certo? Amados, quem tem em casa semente de soja? Ninguém, poucas pessoas, 2 pessoas. Eu não tenho. Por que eu não tenho? Eu não planto soja. Eu não tenho. O irmão tem, porque você planta soja. Tudo certo aí? Então, amados, Deus só dá a semente de soja para quem planta soja. Você mexe com a plantação, trabalha com a plantação de soja, então o próprio Deus entrega para você semente de soja. Natanailton não tem semente de soja em casa. Eu também não, pastor. Mas eu não tem, né, pastor? O senhor planta soja? Não planta. Então Deus não vai dar soja. Então Deus dá a semente para quem? 1, 2, 3 já, Natanailton. 1, 2, 3 já. Ao que semeia. Se você não tem o hábito de semear, obviamente que você vai comer a semente. Então Deus não vai te dar sementeira. Deus só dá a semente para quem semeia. Até aí tudo certo? Estamos juntos? Ok. O Senhor multiplica. Olha só o que acontece. Ele multiplicará o quê? A vossa sementeira. Ele multiplicará a vossa sementeira. Mas ele só vai multiplicar se você semear. Os irmãos aqui, quem menos planta é do agronegócio. Eu nasci na roça. Os irmãos não sabem o que é roça. Roça, irmão, deixa eu explicar para vocês. O pessoal da CADEF não conhece, não sabe. Você sabe. Agronegócio eu conheço. Irmão, roça é uma agricultura de subsistência, que as pessoas plantam não é para vender, é só para manter ali para a sua família. Tudo certo até aí, sim ou não? Amados, preste bem atenção. Você coloca 2, 3 carocinhos de milho ali, nasce um pé, sim ou não? Nasce várias espigas, cada espiga centenas de sementes. Tudo certo? Queridos, o Senhor, Ele multiplicará, está no futuro, multiplicará, tá? A vossa sementeira. Isso quando nós exercitamos a semeadura. Daí porque, irmãos, você observa pela graça, pela compaixão, pela misericórdia de Deus,
a gente fica observando as igrejas, a Assembleia de Deus especificamente, que eu nasci espiritualmente na Assembleia de Deus, vou falar da nossa denominação. Começa numa sala, aí daqui a pouco vai para a garagem, aí daqui a pouco compra o terreno, daqui a pouco constrói a igreja. Aí, sabe aquele filme, anos depois, tem que derrubar o templo e construir outro, porque não comporta mais. Por quê? Porque a igreja, ela exercita a sua semeadura, ela é treinada, ela é orientada, ela é discipulada a semear. E quando nós semeamos, ele multiplicará. Não é na mesma hora, mas ele vai no futuro. E o Senhor multiplicará a nossa sementeira. Até aí, estamos juntos? E aumentará os frutos da vossa justiça. Amados, aumentará também está no plural. Você planta hoje e colhe amanhã. Tudo certo? Sim ou não? Então, o próprio Deus, quem aumenta os nossos frutos, é o próprio Deus. Ele aumentará. Está escrito que Ele vai aumentar os nossos frutos, porque você semeia, porque você está semeando. O próprio Deus se encarrega de multiplicar os nossos frutos. Queridos, eu já vi muita gente, muitos pastores, e nunca vi o pastor falando isso aqui, graças a Deus, mas já vi muita gente pregar, ministrar, pastor presidente. Irmãos, olha, você tem que plantar, ajudar, sem interesse. Olhe bem, eu posso ajudar a irmã Luísa sem interesse, sem visar, sem esperar algo dela, porque eu posso me frustrar. Tudo certo? Sim ou não? Quantas vezes, pastor Márcio Ivone, na lição que o pastor ministrou aqui, falava sobre generosidade, algo desse tipo, né? Muito coerente, muito em sintonia com esta lição. Quantas vezes nós, você, não precisa ser pastor para fazer isto, para ter essa experiência, mas eu acredito que todos que têm o hábito de semear na vida das pessoas, já foram frustradas pela pessoa que você ajudou, mas por Deus, não, por Deus não. Ninguém aqui planta 1 tonelada de semente de soja. Olha, eu vou plantar feijão, milho, vou fazer uma roça, vou fazer, seja lá o que for, você vai plantar qualquer coisa, mas eu não quero colher. Irmão, para com isso. Faça isso não. Pode esperar. Quando você planta e você cria uma expectativa de uma colheita, sim ou não? Claro, se você não cria, pode criar. Sério, pastor? Não espere da pessoa, ou da instituição, ou seja lá de quem for, mas do Senhor se pode esperar. E o próprio Deus se alegra quando nós esperamos. Que isso, pastor? Irmãos, eu fui dormir, era 2:pouco da manhã, tá? Para mim não pisar na bola aqui. Aí vocês acham que eu orei, que eu preparei para me chegar aqui? Não, eu não espero colher nada da semente que eu plantei até 2:pouco da manhã. Claro que eu criei uma expectativa. Então, quando você planta, pode criar expectativa, pode aguardar que o Senhor vai multiplicar a tua sementeira. É Ele que pede. É Ele que diz, olha, planta, Malaquias, eu não coloquei essa referência, mas me veio agora, Malaquias. Trazei todos os dízimos
a casa do tesouro. E fazei o quê? 1, 2, 3 já. E fazei o quê? Interage com Natanael, daqui a pouco vai organizar. E fazei o quê? Prova. O que é isso? Fazer prova de mim, Senhor. Tu sabe, eu cumpro a tua palavra. Eu tenho alegria em dizimar. Eu tenho alegria em ofertar. Eu tenho prazer em abençoar alguém. A tua semente resolve problema. A minha, a tua, a nossa semente, toda a nossa semente junto. Olha o resultado. Olha a igreja. Isso aqui é resultado da nossa sementeira, sim ou não? Olha as poltronas. Olha a condição. Isso é resultado da nossa sementeira? Claro que é. Só que a igreja no coletivo colhe, mas individualmente, cada um, de acordo com a sua adoração, também vai colher os seus frutos. Porque é Deus que garante, não é o pastor, é lei divina, universal. Plantou, colhe, tudo certo? E ele aumentará os frutos da vossa justiça. O que eu quero evitar de olhar para trás, olha para frente, fica melhor para mim. Ok. Para nossa reflexão, nós colocamos aí no próximo tópico, exemplos de semente. Quando nós falamos de semente, nós sempre pensamos em algo palpável, lúdico, material. Dízimo e oferta é a tua semente, irmão. Dízimo e oferta é a semente, sim ou não? É, mas não é só dízimo e oferta que é semente. Um sorriso que eu dou para alguém é uma semente? Sim ou não? 5 mil para a interação, filho, vamos lá. Um sorriso que eu dou para alguém é semente, sim ou não? Sim, é semente. É semente, sim, tá? Os nossos pensamentos são sementes? 5 mil. Está valendo. Irmãos, vocês lembram daquele povo, acho que 3 ou 4 camaradas lá que explodiram as torres gêmeas? Quem lembra desse negócio? Vocês acham que eles estavam dormindo, aí acordaram, vamos explodir as 2 torres gêmeas? Não, foi assim não. Se enganou quem pensou isso. Isso houve um planejamento. O planejamento veio primeiro na mente. Alguém pensou, este pensamento foi maligno, sim ou não? Sim, semente nociva, semente maligna. Quando alguém faz o mal a outro, mata, rouba, ou sei lá, faz algo assim, ainda que não seja estrondoso, algo ruim ou bom. Esse negócio de dizer, fulano agiu sem pensar, isso é coisa para boi dormir. Ninguém age nada sem pensar. Isso nós queremos dizer, quando nós falamos, fulano fez sem pensar, nós queremos dizer o seguinte: fulano praticou sem analisar as consequências que ele vai contrair. Mas não que ele agiu sem pensar, porque primeiro vem no pensamento, depois vem as palavras, você verbaliza e depois você executa. Então, o pensamento é uma semente, pode ser boa ou ruim, tá? Você ora em pensamento, quem aqui já orou só em pensamento, sem usar uma palavra? É semente? Você está alimentando a sua vida, você está entrando em conexão com Deus, com o Espírito Santo. Quantas vezes nós não aconselhamos alguém, o camarada chega, não é só o crachá, e a gente não tem solução, que nós não temos solução mesmo, para ninguém, nem para nós, não é? Aí a pessoa chega no gabinete e tal, e aí a gente fica olhando assim, está ouvindo ele, Jesus, tem misericórdia desse camarada, Jesus me dá graça, Senhor, é assim ou não é, pastor? Desse jeito,
Uma vez chegou um camarada lá, a gente já estava ajudando ele, estava pastoreando, Josué era criança, lá no Novo Gama, era uma igreja regional, e chegou o irmão lá, a gente já estava mantendo água, luz e cesta básica e tal para ele tinha uns 62 anos, ele, pastor, tantos anos na empresa tal, saí, estou desempregado, pastor, tal. Ele já tinha conversado comigo algumas vezes, e aí eu conversei com os irmãos, nós precisamos ajudar fulano e tal, em particular. E aí, irmãos, eu não sei se é a segunda ou a terceira vez que ele veio conversar comigo no gabinete, aí eu olhei para ele, pastorzão, antes era o fax, na época era o fax, o e-mail chegou na hora, o WhatsApp espiritual lá do trono da glória chegou na hora. Aí eu olhei para o rosto dele, ele chorando, irmão, chorando, pastor, meu brother, deixa eu te falar um negócio. Eu estou vendo você, estava só nós dois no gabinete, eu estou vendo você chorar aqui agora, nessa cadeira. Escute só, o Espírito de Deus falou comigo agora, isso eu estava pensando, ele falando, eu aqui, Jesus, tem misericórdia desse miserável, pelo amor de Deus. Deixa eu morrer, eu não sei nem mais o que eu faço por ele, que tem hora que a gente não tem, né, pastor? A gente tem a boa vontade de solucionar, eu ia arrumar emprego para ele aonde? Como? É claro que tem os mecanismos de ligar e conversar com um ou outro e tal. Aí eu falei, o Senhor falou comigo, e eu falei com ele, digo, campeão, deixa eu te falar um negócio. Eu estou vendo você sentado nesta cadeira, aqui no gabinete, tal hora, tal dia, tal mês, tal ano. Eu vou te ver daqui pouco tempo, chorando, do mesmo jeito, nessa mesma cadeira, neste mesmo gabinete, porém, choro de alegria, e não é muito tempo. Pastor, a minha casa, a que eu moro, é de aluguel, está à venda, todo dia entra gente lá. Digo, a partir de hoje, você está proibido de orar diferente do que eu vou te falar. Eu não vou colocar palavras, termos, mas tu vai orar assim, na tua casa, à meia-noite. Estou falando de semente, estou falando que eu plantei em pensamento. Senhor, me dá graça, Senhor, me dá graça, e Deus me deu. Tu vai orar na tua casa, à meia-noite, orar, Senhor, obrigado, meu Deus, porque esta casa é linda, de laje, a garagem cabia 2 ônibus, sobrava espaço, quarto, coisa mais linda, diga, essa casa é sua. Então você vai orar assim, Jesus, muito obrigado, porque esta casa é minha, muito obrigado, Senhor, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Ele me disse depois, não foi na hora, mas depois ele me disse, pastor, eu saí zangado com o Senhor. Se o senhor pensar que eu saí zangado, rapaz, pastor, não tem noção. Como é que eu estou desempregado, eu estou comendo de cesta básica, que ele, junto com a igreja, está me dando, pagando minha água e minha luz. E eu vou agradecer a Deus, porque a casa, nem me lembro mais quanto era, tipo na época, uns 200 conto, algo nesse sentido. Mas era uma casa boa. Mas aí ele disse, quando deu meia-noite, nós estamos falando de semente, de pensamento, tudo certo? E aí, quando deu meia-noite, ele, mas não custa nada eu orar, estou acordado mesmo. Ele começou a orar. Orou o primeiro dia, orou o segundo, orou o terceiro. Orou o 20º dia, daqui a pouco ele recebe uma ligação. Senhor Luiz, não sei das contas, assim. Tem uma pessoa aqui no banco, Itaú, querendo comprar uma ação sua, assim. A ação, eu tenho essa ação. Na época, não me lembro, só sei que ele foi lá, pegou o ônibus, chegou lá, pegou o dinheiro, ele tinha uma ação que ele nem lembrava mais, comprou a casa, comprou um carro e montou um negócio para ele. Dias depois, ele estava sentado no gabinete, na mesma cadeira, chorando como uma criança, louvando e glorificando o nome do Senhor. Claro que você pode plantar em pensamento, tá? Nós plantamos também a nossa gratidão. Irmã, a ingratidão é algo que fere a Deus. Você é ingrato, não é?
ser grato. Nós precisamos ser grato a Deus por tudo. Em tudo dai graças. A Bíblia não diz, quando você estiver alegre, louve. Não. Em tudo dai graça, em tudo. Está na luta? Glorifica. Está no deserto? Glorifica. Está com saúde? Externe a sua gratidão. Está com muito dinheiro no bolso? Externe a sua gratidão. Está liso? Senhor, obrigado. Eu estava passando por uma situação. Aí eu estava fazendo caminhada mal o Josué. O José tinha uns 11, 12 anos. Fazendo caminhada mais ele. Ele disse, e ele me viu assim um pouco triste. Disse, pai, o que nós estamos passando aqui, o que o senhor está passando, é só Deus provando a sua fé, pai. E ele não sabe o impacto que isso causou no meu coração. A gratidão a Deus. E logo, logo a coisa aconteceu e tudo foi resolvido para a glória do Senhor. Externar a nossa gratidão. Ser fiel no pouco e sobre o muito. O Senhor nos colocará. Ganha um salário mínimo. Meu amigo, seja grato a Deus. Tem muita gente querendo ganhar um salário mínimo. Você ganha 3, seja grato a Deus. Tem muita gente querendo ganhar 3. 5 salários não supre mais, porque você vai contraindo outros compromissos. Louve a Deus. Louve a Deus. Daqui a pouco, se você é fiel, não está escrito. O que está escrito, está escrito. O que Deus fala, Ele cumpre. Se você é fiel no pouco, o Senhor te coloca sobre o muito. Está escrito. Seja fiel no pouco, administre bem o pouco. Tudo certo? As nossas orações é uma semente, sim ou não? Por favor. Nós até costumamos falar, né, com a igreja. Nenhuma oração. 1, 2, 3 já. Natanailton. Nenhuma oração, nenhum poder. Claro que você não vai ter autoridade espiritual. Você não tem hábito de estar em conexão com a fonte do poder. Você não vai receber. Não tem sinal. O teu celular espiritual está sem sinal. Não tem conexão com a torre. Então, nenhuma oração, nenhum poder. Pouca oração. 1, 2, 3 já. Pouca oração. Muita oração. Ora, então a oração é uma semente. Aquele que semeia pouco vai colher pouco, está escrito. É claro que nós não podemos entender a qualidade. Os irmãos observam que Jesus estava na igreja, cultuando na sinagoga, e ele estava ali observando quem ofertava. Ele estava observando, sim ou não? Aí você acha que hoje ele não observa a minha oferta e a tua? Enganou-se. E aí ele chamou os apóstolos e disse, olha, esses homens aí são empresários, são funcionário público, parafraseando, tá? Não foi com esses termos. Eles estão doando um pouco que sobra, mas esta mulher, ela está doando tudo o que ela tem. Então ali Jesus estava falando da qualidade do plantio. Agora, não vamos nos esconder atrás desta hipocrisia e dizer, irmãos, vou dar a oferta da viúva. A oferta da viúva, tu vai dar a oferta da viúva. Vou, pastor. Então doa a tua casa, doa o terreno que tu tem lá na esquina que vale 500. Eu estou com vontade de um terreno aqui, mano, Formosa. Eu quero mudar para cá, pastor. Quem tiver o terreno aí, está tudo certo. Doa o carro, doa tudo que você tem, porque a oferta da viúva, ela doou tudo que ela tinha. E se você planta com qualidade e planta com quantidade, está escrito, quem planta muito, vai colher muito. Tudo certo? Então a semente, o dinheiro, né? A semente, a bondade, exercer a bondade com as pessoas, não é? Exercer a misericórdia, ter paciência, exercer o amor, plantar o tempo. Você planta o tempo, tá? Você precisa gastar tempo com aquilo que para você é importante, sim ou não? Vou perder tempo com isso não. Em outras palavras, isso aqui não tem importância para mim.
tá? Queridos, existe uma adagio popular que diz assim: me diz com quem tu anda, me diz com quem tu anda, que eu digo quem tu és. Se você anda com Jesus, a glória de Deus tem que resplandecer sobre a tua vida. Com uma palavra, as tuas palavras, a tua simplicidade, a tua bondade, a misericórdia que você exerce com o teu próximo. E nós temos um senso de justiça muito aguçado. Pergunta para mim assim, mas de alto e bom som: quem, pastor? Tem alguém me ouvindo? Pergunta assim: quem, pastor? Eu e você. Nós temos um senso de justiça aguçadíssimo. Quer que eu provo? E nós precisamos nos policiar quanto a isso. Quer que eu prove isso rapidinho? Rei Davi era ungido, sim ou não? Rei Davi era ungido, sim ou não? Era um homem segundo o coração de Deus, sim ou não? Era. Aí o profeta chega, conta uma história para ele, usa a didática ali, a pedagogia, e aí, olha, vou fazer aqui, contar uma história. Contou a história, aí Davi aguçou o seu senso de justiça e disse: um cabra desse tem que morrer. Aí Natanzão, cheio do Espírito Santo, um homem de Deus, cheio de Deus: ô santo, deixa eu falar um negócio aqui, este homem é tu. Fechou? Concordar com tudo nem sempre é lealdade. Sério, pastor? Não. Só concordo com aquilo que está coerente. Você tem que concordar comigo ou com o pastor, o melhor pastor da face da terra, se ele estiver coerente aqui. Não está coerente, seja educado. Hoje, para os dias atuais, meu pastor, olha, é o seguinte, está fora do prumo. Não é bom para o senhor, faça não que o pau vai cair na sua cabeça. Qual é o amigo? É esse que fala isso ou aquele que diz: meu pastor, olha, eu sou fiel a ti. Esse copo aqui é de suco, esse tem a mesma cor do suco, mas tem veneno. Aí o pastor olha: eu quero tomar esse que tem veneno, que está mais cheiroso. Aí você diz: meu pastor, você é o meu presidente, então beba, meu pastor, não tem problema. Para com isso. Não é, pastor? Uai, história furada. Meu pastor, esse aqui está cheiroso, mas é veneno, quer tomar? Vai morrer. Agora esse aqui não tem veneno, não tem cheiro, mas esse aqui você pode tomar. Tudo certo até aí? Amados, não sejamos demasiadamente justos. Quando a Bíblia diz que nós não devemos ser demasiadamente justos, é esse senso de justiça aguçado. O irmão pisou em falso, morre. Disciplina. Eu fui visitar uma igreja, eu estava pastoreando no Gama, uns 300 anos atrás. Era uma igreja regional e tinha umas 24 congregação para glória, misericórdia e compaixão. Digo isso escondido debaixo da cruz do Calvário. E aí os irmãos me ligavam: pastor, o negócio aqui está feio. Aí de capaz, vou lá na ceia. Eu não falei para o pastor lá que eu ia. Chegou no dia da ceia, eu apareci, sentei, fui para o púlpito, e o pastor dirigindo a congregação começou a pregar. Na ceia, meu amigo, ele bateu, mas ele bateu com vontade. Porque os irmãos não se santifiquem, vai. Ok, eu estou ali. Tá. Aí na ceia, entregamos a ceia para os irmãos, para os obreiros, e o pastor não ceiou. Aí eu olhei e digo: que história furada é essa? Terminou o culto, eu chamei ele e a esposa. Digo: campeão, faz favor aqui. Como é que é o negócio? Você não ceiou? Você esqueceu de cear? Pastor, porque eu não estou bem. Quando eu não estou bem, eu não gosto de cear, não. Eu digo: como é que tu... Olha só o senso de justiça do camarada. Como é que ele está batendo nos irmãos, mas batendo com vontade. Irmão, quando você vê radicalismo, você pode ficar tranquilo. 99% tem sujeira debaixo do tapete de caminhão. Toma um chá de semancol, chama ele, a esposa, e aí eu dei uma arrochada. Aí ela: pastor, e eu falo para ele direto na minha frente, digo:
E aí a gente tomou outras, deu outros conselhos para ele, etc. Então, nós temos essa tendência de ter o senso de justiça aguçado, ser justo demais, mas a gente não exerce. Então, isso é muito perigoso. Tá? Então, aí tudo são sementes. O tempo, o amor, a bondade, a misericórdia. Vocês observam que Davi, quando o profeta Natan transmitiu a mensagem, Davi chamou ele de rebelde? Obedeceu ou não obedeceu? Para a vida dele, por amor a ele. Ele não era louco, ele teve o discernimento. E aí, irmãos, Salmo 51, Senhor, tem misericórdia de mim. Foi assim ou não foi? Senhor, tem misericórdia. Mas quando era para ele julgar o outro, ele disse, mata esse miserável, esse cabra tem que morrer. Senso de justiça aguçado. Tudo certo? A misericórdia é uma semente, irmãos. Você tem misericórdia, um dia tu vai precisar de misericórdia, sim ou não? Vai, não tenha dúvida disso, tá? Para nós refletirmos, 1, 2, 3 já, a primeira frase, 1, 2, 3 já, todo plenário. A tua semente é uma ferramenta que Deus te deu para você planejar o quê? O teu futuro. Quer um exemplo aqui da igreja local? Pela compaixão, graça, misericórdia de Deus, irmão, sem hipocrisia. E eu não tenho necessidade nenhuma de, sabe, eu tenho uma dificuldade de ir para o aniversário de um pastor presidente, ou seja, de quem for. Teve os dois últimos aniversários de um pastor lá, nos Estados Unidos, depois de Goiânia, 30 quilômetros do lado esquerdo, que eu não fui no aniversário. Sério, pastor? Não fui. Eu era da diretoria. Por que eu não fui? Porque a gente sempre recebe a oportunidade, o pessoal da linha de frente ali, digo, cara, eu vou mentir de novo. É claro que a gente tem que usar a ética, usar ali a sua suavidade e tal, mas estava tão pesado, digo, eu prefiro não ir. E eu não fui, porque eu acho ruim esse negócio. Amados, olhe bem, 2 meses depois, que eu estava visitando, eu não tinha nem efetivado aqui, eu cheguei em casa, passei o termômetro da igreja, e passei o termômetro do pastor Macevon, do pastor Macevon e da pastora Ana Mirtes. Quem conhece Macevon e Ana Mirtes, que diga aleluia. Pronto. Digo, vamos congregar lá. Sério, amor, o congresso das crianças, terminou o congresso, nós vaza. Passei julho, agosto, setembro, em outubro, eu fui recebido. Quando eu cheguei aqui, eu conversei com o pastor no púlpito, pastor, é o seguinte, o congresso das crianças, a minha esposa estava organizando o congresso geral das crianças, do campo, digo, entrega o cargo e terminou o congresso, no outro dia nós vaza. Cheguei no púlpito, pastor, é o seguinte, nós vamos congregar aqui. Pastor, olha, o pastor Macevon disse assim, só lembra, né? Pastor, o senhor já pensou direitinho, conversou com o pastor, eu digo, pastor, o senhor é o meu pastor. Fechou? Se o senhor não me recebeu, aceite Jesus de novo, eu quero ver se o senhor não ora por mim. Brincadeira à parte, eu estava feliz, irmãos, porque a gente vê a igreja plantando. O pastor é o maestro, não tem meio termo. Se o púlpito está doente, adoece a igreja. Se o púlpito está ruim, irmãos, a igreja sofre. Se o púlpito está em conexão, pode não alcançar todos, mas a boa parte vai entrar em conexão com o céu de glória. E aí a gente viu isso, porque a igreja, ela usa a sua semente como ferramenta para planejar o futuro. Deus faz assim. O que você quer na sua vida? Começa a plantar agora. Eu estava pela compaixão de Deus, o Senhor nos deu uma escola técnica de enfermagem. Lá fazer logo uma propaganda aqui, não é da minha escola, né? Quem quiser fazer o curso técnico de enfermagem, né? Lá no Premier Shop, quem conhece Planaltina Goiás, tem um shoppingzinho lá, e a gente funcionava lá.
E aí eu fui afrontado lá, porque depois de 10 horas, eu, dono da escola, não podia entrar. Depois de 10 horas da noite, eu precisava pegar um documento lá. Aí eu falei para meu filho e minha esposa, eu digo, escuta só, vou orar para Deus me dar um lote. Terminava o culto de ensino, pegava a minha família, botava dentro do carro, chegava lá, na frente do lote. Senhor, me conceda graça, me dê esse lote. 2 meses depois, mudei a oração. Senhor, ficava lá na frente, terminava o culto de ensino, eu podia entrar dentro do carro, funcionar o carro, fechar o olho que o carro ia sozinho, lá na frente do lote ele parava. Aí eu comecei, Jesus, obrigado pelo lote da minha escola. Eu plantei tempo, sim ou não? Plantei oração, sim ou não? Eu plantei fé, sim ou não? 8 meses depois, eu estava com a escritura do lote. E agora saía do curso de ensino, domingo, passava na frente, Senhor, obrigado. Aí eu capinei, etc e tal, oramos, e aí, Senhor, obrigado pela construção da minha escola. Senhor, obrigado pela construção da minha escola. 1 ano depois, a escola estava construída para a glória de Deus. Plantei, sim ou não? Plantei. Então eu plantei planejamento, eu plantei oração, eu plantei tempo, eu plantei semente. Tem, pela compaixão de Deus, 2 bases missionárias que a gente sempre ajuda, uma lá em Moçambique e outra no México. Sementes. E também envolvido com o reino de Deus é semente, sim ou não? Vamos ver já já. Claro que é semente. A semeadura é a única prova de que você dominou a ganância. Quando Deus conversa com você sobre a sua semente, Ele já tem uma colheita planejada. Até aí tudo certo? Deus toca no teu coração, faz essa doação aqui. É Deus que toca, sim ou não? É. Ele já planejou para você a tua colheita, tá? Quando você entrega o que está em suas mãos, Deus entrega o que está nas mãos dele. Sua semente é sempre a saída para algum problema. A tua semente é sempre uma saída para o problema de alguém. Coloque isso na sua cabeça. Mark Murdock. Recomendo o livro desse moço, muito bom. Podemos ir para a introdução, né? Estamos terminando já. Uma das características da igreja, tudo isso está refletido aí na lição toda. Os irmãos já leram a lição em casa. Uma das características da igreja do primeiro século era a generosidade entre os irmãos, que também eram abundantes em fé, palavra, conhecimento e vontade de ajudar os outros, tá? Então, amados, o perfil, nós não podemos remover os marcos antigos. A igreja cresceu assim, eles tinham tudo em comum, sim ou não? Eles tinham tudo em comum. Tinha alguém passando necessidade financeira, todo mundo se reunia, socorria. É assim que tem que ser, isso é marco antigo da igreja. A igreja começou assim. O perfil da igreja do primeiro século, eles eram abundantes em quê? 1, 2, 3 já? Essa é a nossa coluna, irmãos. Se você tem fé, palavra, e se você tem prazer em ajudar os outros, a Bíblia diz que quem dá ao pobre, empresta a quem? Empresta a Deus. Está escrito. Esse negócio de você, olha, irmão, é o seguinte, olha, eu amo a Deus, mas aquele irmão, a vontade de pisar no pescoço dele é grande. Quando eu olho para ele, o meu santo não foi com a cara dele. Para com esse negócio. Se existe um amor no vertical, tem amor no horizontal. Tem. Isso é lei. Se você ama Deus, você vai amar o seu irmão. Se você não ama o seu irmão que você está vendo, você vai amar a Deus. Foi Jesus que disse esse negócio, tá? Ofertando com alegria, tá? O apóstolo Paulo, nós falamos isso aqui, tudo que você vai fazer, especificamente, quando se trata de oferta, aquilo que você vai
apresentar, doar a Deus, óbvio que precisa ser com alegria. O culto, imagina, pai, eu vou ofertar porque o pastor está falando, mas olha, não dá certo. O homem recebe, a tesouraria da igreja recebe, o pastor recebe, mas Deus não recebe. Tudo certo? Deus ama. Em outras palavras, Deus recebe quem dá com alegria. Lê esse tópico aí para mim, toda a igreja. 1, 2, 3, já. Com alegria. Deus ama aquele que dá com alegria, não é um peso, tá? Não é um peso. Amados, eu estava com 4 prestações. Quantas prestações? 4. Atrasado no meu apartamento. E o banco era Banco Orbrais. E o irmão, um obreiro, congregava comigo. E na quinta vai para leilão, tá? Pastor, e passando uma perrenga lá, ele, a esposa, desempregado e tal. Aí eu olhei, tinha uns trocadinhos no banco, de Cristiane, como é que está aí? Amor, dá para pagar 2 prestações. Fecha o olho. E abençoe esse moço. Abençoei ele. E ele foi lá resolver a sua situação. Irmãos, não me pergunte como. Eu vou resumir porque o tempo já não dá. Mas 8 meses depois, o meu apartamento faltava 120 mil para quitar. Eu quitei o apartamento para a glória de Deus. Como veio? Não sei. Milagre, se você explica, não é milagre. Milagre não se explica. Milagre se vive, tá? Eu passei aqui, mas essa reflexão era tão, assim, bem legal. Não sei se... Uma das características de Deus, Ele dá com alegria. Nós também precisamos fazer o mesmo. Aquilo que Deus te dá, Ele não dá constrangido. A nossa vida, Ele deu com prazer, sim ou não? Oferta a sua vida para Deus, tá? As ofertas voluntárias. O próprio Davi ofertou ouro, prata, madeira, cobre para a construção do templo. Oferta voluntária e particular, está escrito, era dele mesmo. Irmão do céu, eu sei que aqui eu posso falar abertamente, tranquilamente, sem nenhum problema, sem nenhum constrangimento. Uma vez eu vi a pastora Ana Mistes falando aqui na lição da escola dominical, foi a pastora que falou. Irmão, se você contrai algo que não é seu, você está roubando. E o que a gente vê, irmãos, hoje você garimpa, sem demagogia, que eu não preciso, não vou precisar, nunca vou precisar desse negócio. Você garimpa, eu tenho falado para a minha família direto, hoje você garimpa para ter pastor no perfil que nós temos. Estou falando com propriedade, que eu pastorei pastor há muito tempo. Falo desse negócio sem medo de pecar. Não arrisque em falar porcentagem, mas você garimpa. Estou falando, eu pastorei muitas igrejas, passei muitas convenções, eu conheço esse negócio de perto. Hoje mudou demais, tá? Então, se o líder toma a frente, a tendência é a igreja fazer a mesma coisa, sim ou não? Não funciona. Você pode pregar até escumar o canto da boca, mas você não convence sem a sua prática. Davi fez isso, Davi tomou a atitude, olha, está aqui o planejamento, está aqui o ouro, está aqui a prata, e a Bíblia diz que Davi se alegrou, porque Israel fez a mesma coisa. Quando o pastor toma a posição, ele não leva 100%, porque o próprio Jesus não levou. Jesus tinha 12 obreiros, um traiu, sim ou não? O outro negou. O outro, eu só acredito se eu tocar nas
feridas. Foi assim ou não foi? Andou, não alcançou todos. Não que ele não tenha poder de alcançar, mas faz parte da liderança, tá? De quem é líder, mas ele influencia a maioria, sim, quando o pastor toma a posição. Essa expressão de Davi, de que o fato dele ofertar voluntariamente do seu tesouro particular, ele estava expressando o seguinte, que ele não era merecedor de ter sido escolhido rei de Israel. Nós somos merecedores de estar aqui, irmão? Não, a misericórdia do Senhor é que nós fomos alcançados pela misericórdia de Deus. A dependência da bênção do Senhor e o reconhecimento de que todas as riquezas pertencem a quem? Ele é o dono do ouro, da prata. Tu tem poder aquisitivo? Relaxa, glorifica a Deus, porque foi Deus que te deu, tá? Vai com calma, foi Deus que te deu, tá? Tudo vem dele. Por sua vez, o povo de Israel também entregou ofertas voluntárias a Deus, e isso encheu o rei Davi de quê? Irmão, quando o presidente toma a frente, ruim é quando a igreja em massa, principalmente os que têm senso crítico aguçado, os que conhecem o negócio, olha assim, esse camarada está fora do prumo, isso é horrível demais, tá? A igreja exemplar, o apóstolo Paulo usou como exemplo de generosidade as igrejas da Macedônia pela contribuição aos irmãos da igreja da Judeia, porque os irmãos da Macedônia, o pastor conhece lá, né? Eu nunca fui, mas assim, a Bíblia relata que eram pessoas simples, no sentido financeiro, tá? Mas era uma igreja rica em quê? Eles insistiram, Paulo, a Bíblia não fala de forma detalhada, mas se eu insisto algo com o pastor Marcivon, subentende que de primeira mão ele disse, olha, calma, vai com calma, relaxa aí, vamos pensar. É ou não é, gente? E a Bíblia diz que os irmãos insistiram com Paulo, meu pastor presidente, parafraseando, nós queremos ajudar os nossos irmãos da Judeia, nós somos pobres. Eu estava pastoreando na Santa Maria, o pastor Sócio me colocou lá, e era uma igreja de porte médio, eu queria fazer uma reforma na igreja, isso no primeiro mês que eu cheguei, já cheguei, a gente não gosta de brincar, ou você faz, ou então você cai fora e deixa o outro fazer. E aí, uma irmã, eu queria comprar um portão elétrico, botar um portãozão grande, o estacionamento da igreja era enorme, era maior do que o templo aqui, um pouco mais. E aí uma irmãzinha levantou ali, pastor, eu vou dar o portão. Eu conhecia a irmã, eu sabia onde ela morava, eu já tinha visitado ela, eu sabia o perfil econômico dela, 4 mil reais para o portão. Irmão, ela ofertou, eu peguei o dinheiro, digo, não mexe. Falei para o tesoureiro, relaxa, não compra hoje, segura 40 dias. Por quê? Porque eu fiquei, essa irmã ela vai se arrepender. Porque às vezes a pessoa dá ali na empolgação, isso já aconteceu, tá? Essa mãe, ela vai, coitada, ela pode amanhã chegar para mim, pastor, olha, estava empolgada, aí você pode devolver. Eu digo para vocês que eu fiz isso. Irmãos, 40 dias depois, uns 60 dias depois mais ou menos, que eu fui visitar a irmã, ela estava morando naquele terreno da Santa Maria, que você entra e faz de conta que é seu, etc. E estava num processo na justiça, e aí saiu a escritura dela. E ela foi dar o testemunho, pastor, eu ofertei assim, hoje a casa é minha, de fato, de verdade. Aí eu usei o dinheiro, comprei o portão da igreja. Irmãos, esses irmãos da Macedônia insistiram com Paulo, porque eles eram pobres financeiramente, mas eles eram ricos em amor, ricos em fé, e Deus honrou, amém, queridos? A igreja era rica em amor, tá? Os gentios socorreram os irmãos da Judeia, tá? Deus concedeu graça aos gentios para que eles socorressem os cristãos judeus. Essa atitude reflete a unicidade da igreja de Cristo. Irmãos, quando a igreja é unida, ninguém segura.
Por que que o crime lá no Rio de Janeiro, por que que o crime no Rio de Janeiro, o governo, o Estado não consegue amenizar nem 20%? Porque o crime é organizado. Tudo certo. Pastor, você está comparando nós. Não, irmão, estou falando que um povo unido, ele se torna forte. Um povo organizado se torna forte. A igreja unida, o pastor, a pastora, a diretoria está em conexão com o céu de glória, porque a igreja tem um sensor infravermelho israelita e percebe quando aqui está, o púlpito está fora da conexão. Quando o púlpito está em conexão com o céu de glória e a igreja se une com o púlpito, meu irmão, 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Tá? Lê comigo aqui, 1, 2, 3 já. Não, assim o pastor Natanildo vai suspender. 1, 2, 3 já. Queridos, isso é marco antigo. Eu já vi, às vezes as pessoas recebem uma bênção e aí tem que limitar nas palavras, senão vai dizer, metido, quer aparecer. Eu já vi esse negócio, não em Formosa, no Goiás, já vi assim, depois de Brasília, uns 30 quilômetros do lado esquerdo, lá em Formosa, claro que eu nunca vi. Mas, irmãos, preste bem atenção, se alegrar com os que se alegram, é marco antigo. Sofrer com os que sofrem, chorar com os que choram, é marco antigo. Não remova o marco antigo. Chorar com os que choram é mais fácil. Sério? Chorar com os que choram. Deixa uma pessoa precisar de uma cesta básica aqui, rapidão, ops, como é que é esse negócio? Cara, tu está precisando de cesta básica? Poxa, não, lá em casa, vamos lá, junta aí uns 2, 3, vamos lá, leva ao supermercado, resolve. Aí o camarada vem, irmãos, pastor Divon já daqui a uns meses, irmãos, fui sorteado um título de capitalização, olha que coisa linda, 5 milhões, caiu na minha conta. Ixi, metido, pediu oportunidade só para ficar exibindo, não tinha necessidade de falar. Você vai ver algumas coisas aí acontecendo. Infelizmente, é uma realidade que dói. Dói, pastor? Claro que dói. Tá? Um exemplo a ser seguido. Tá? A igreja da Macedônia, já falei sobre isso, né? Aí o pastor Abner, achei muito maravilhoso o que ele colocou, o nosso bispo. Lê comigo aí o que está em vermelho. 1, 2, 3 já. Observa que tem uma ação e uma reação, e tem uma atitude, e tem aí um benefício. Preste bem atenção, um resultado, melhor dizendo. Servir ao Senhor com alegria e dar a Ele o que temos de melhor, assim procedendo, o que acontece? Qual é o resultado? Certamente alcançaremos todas as bênçãos descritas na sua palavra. Então nós precisamos estar plantando, fazendo a nossa parte, tá? Quando você se envolve com o sonho de Deus, Ele se envolve com o teu sonho, Mark Murdock. Tudo certo? A generosidade cristã, né, nós já falamos. O avarento considera seus bens algo muito mais precioso, contudo os cristãos devem ser generosos, auxiliando os que precisam. A generosidade, né, é um marco antigo da igreja. Se abundante em generosidade, nós precisamos abundar na misericórdia, precisamos abundar em amor. Fala tanto em amor, o negócio é a prática. Se botar esse negócio em prática, não é? Lê
Cada um contribuiu o que propôs. Isso aqui nós já lemos lá no início, né? Para não ser muito redundante. Abundantes em generosidade. Paulo procurou motivar a igreja em Corinto com base no exemplo dos pobres e atribulados cristãos da Macedônia, cuja generosidade surpreendeu o apóstolo. A igreja deu aí um exemplo a ser seguido às outras igrejas. Preste bem atenção. A igreja de Macedônia deu um exemplo para que outras igrejas copiassem. Eu falei a respeito de um pastor amigo nosso, acho que o pastor Márcio conhece, pastor Wellington. Pastor Wellington começou ali uma igreja e 90 dias depois estava com 200 e poucas pessoas na igreja. Mas ele ora 4 horas da manhã todo dia. Aí eu falei para os irmãos, vocês querem o mesmo resultado? Faça a mesma coisa. Os pastores presidentes que querem ter o mesmo resultado, que posso me dar o luxo de dizer assim, que nós estamos tendo aqui, é só copiar pastor Altino, copiar o pastor Márcio, vão copiar o que está fazendo aqui. Nós teremos o mesmo resultado. Qualquer um que fizer vai ter o mesmo resultado, porque Deus não tem acepção de pessoas. A questão é que não faz, simples assim, tá? A responsabilidade dos cristãos, socorrer os necessitados, é um privilégio quando você planta o seu tempo para socorrer as pessoas. Conclusão, lê comigo, 1, 2, 3 já. Reflete o reconhecimento de que tudo vem de Deus, inclusive os recursos materiais e financeiros. Por isso, o cristão deve mostrar esse reconhecimento, abençoando os mais necessitados. Que Deus abençoe nosso pastor presidente, muito obrigado a quem de direito aqui. Deus abençoe, obrigado pela oportunidade. Passei 6 minutos. Nós estamos falando sobre generosidade. Passei 6 minutos. A igreja perdoa ou não? Fala para mim. Deus abençoe. Amém. Glória a Jesus. Deus abençoe pastor Aldivon pela palavra abençoada que nos trouxe